Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui, nós estamos na segunda aula da Lei Orgânica do Ministério Público, estudando a organização do Ministério Público. Tá legal? Você não me conhece, sou Cleber Vasconcelos, promotor de justiça e professor aqui de organização do MP. Tá legal? Vamos lá? Você lembra da nossa última aula que nós estávamos conversando? Nós estávamos falando sobre os princípios institucionais do MP. E a gente estava no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição. E eu havia dito para vocês que existiam 3 princípios. O princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. E disse para vocês que no que diz respeito ao princípio da unidade, nós temos a capacidade, a autogestão de cada procurador-geral, de como vai organizar o seu próprio MP, através dos órgãos da administração superior. E o promotor de justiça, o procurador da República, enfim, o membro de cada Ministério Público, tem que acatar, no plano administrativo, as decisões desse órgão da administração superior. Tá legal? Agora a gente vai para o princípio da indivisibilidade. Vamos lá? Da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade. Senhores, nós não dividimos o MP em MPU e MPE? MP estadual? Dividimos. Nós não dividimos o MPU em vários? MPF, MPT, MPM, MPDF e territórios? Dividimos. Eu não falei que também tinha aqui o MP eleitoral e o MP especial, também ligado ao MPU, que não está previsto na Constituição? Disse. Então, como você está falando isso de indivisibilidade, se o Ministério Público já foi dividido aqui, já foi dividido aqui, já foi dividido aqui e também já foi dividido aqui? Como é que você fala em indivisibilidade se o Ministério Público já foi dividido? Ou seja, ele já é dividido. Não é um Ministério Público só. Nós temos vários Ministérios Públicos. E cada Ministério Público com seu procurador-geral. Cada MP com a sua especialidade. Cada MP possui uma lei orgânica própria. Inclusive nos estados, cada um tem a sua lei orgânica estadual própria. Só uma lei orgânica federal para dar comandos gerais. E no MPU, a lei complementar 75/93. E aí, Clever? Sai dessa aí para mim. Saio, sem problema nenhum. Olha aqui. Os ministérios públicos já estão divididos, conforme o artigo 28 e conforme nós falamos. Agora, o que não pode acontecer é dividir mais. O que não pode acontecer é outra subdivisão. É modificar a estrutura que se apresenta hoje no MP. Ou seja, nós não podemos criar outros ministérios públicos além desses que já foram divididos. A indivisibilidade, portanto, é um impedimento. Está anotando? É o impedimento de subdivisão da estrutura organizacional que já existe na Constituição e nas leis. Portanto, nós não podemos subdividir aquilo que já está dividido. Porque, de uma certa forma, o objetivo desse princípio institucional é combater o enfraquecimento da instituição. Porque se nós admitirmos o seguinte, da possibilidade de subdividir o Ministério Público, criando outros procuradores gerais, outra instituição, nós poderemos retirar poder desse MP. E retirar poder desse MP, a gente vai acabar o quê? Enfraquecendo o Ministério Público, que não é a intenção da Constituição. Enfraquecer o Ministério Público. Tá legal? Então, senhores, que fique bem claro isso aí. O princípio da indivisibilidade
não permite que o Ministério Público seja subdividido além daquilo que ele já foi dividido na Constituição e nas respectivas leis então existentes. Tá legal? Ótimo. Vamos agora ao princípio da independência funcional. Independência funcional. É o terceiro princípio da instituição do Ministério Público. Olha, cada membro, eu falo em termos pessoais, do MP, em exercício de suas funções, é independente. Não ficando sujeito às ordens no plano de sua atividade fim, somente devendo prestar contas de seus atos, à Constituição, às leis e à sua consciência. Isso está na Revista Trimestral de Jurisprudência, número 142, página 142. Tá? Foi o Supremo Tribunal Federal que deu essa interpretação. O Supremo que deu essa interpretação. Cada membro, em exercício de suas funções, é independente. Olha, só que independente na atividade fim. Muito cuidado. Na atividade fim. Não no plano administrativo. Aqui é na formação de suas convicções. De suas convicções em ordem. Aqui, convicções processuais. No processo. Tá? Não no plano administrativo. Repito, não no plano administrativo. Como eu disse para vocês na explicação anterior, o membro do Ministério Público, ele deve cumprir no plano administrativo o que diz o procurador-geral e os órgãos da administração superior do MP. Perfeito? Mas no plano de sua atividade fim, não. No plano de sua atividade fim, o promotor de justiça deve sim acatar as decisões oriundas da sua interpretação de um fato que ele acha jurídico relevante no processo penal, no processo civil. Perfeito? E aí nós temos grandes exemplos. Aí. O maior exemplo que todo professor fala em sala de aula, principalmente um professor de processo penal, é o conhecidíssimo artigo 28 do CPP,
Você lembra do artigo 28 do CPP? O promotor de justiça está lá, na sua promotoria de justiça, e de repente, no inquérito policial, verifica que a situação é de arquivamento. E aí o que acontece? O artigo 28 permite que o juiz recuse a promoção de arquivamento e remeta os autos de inquérito policial para quem? Para o procurador-geral da sua instituição. Se for o promotor de justiça do Estado, para o procurador-geral de justiça. Se for um procurador da República, para o procurador-geral da República. E aí, essa autoridade poderá determinar a denúncia. Só que, como eu tenho a independência funcional e já formei a minha convicção sobre o assunto, eu não sou obrigado a denunciar. Porque eu já arquivei. Então, eu estou patrocinando a minha independência funcional. O Procurador-Geral de Justiça ou da República deverá designar outro para atuar no caso. E aí você fala, mas e ele? E se ele achar esse outro, tiver a convicção que é arquivamento também? Peraí. Esse outro não vai estar agindo em nome próprio. Não. Meus amigos, o Procurador-Geral de Justiça ou da República, ele tem possibilidade de atuar no primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal ou Estadual? Não. É o promotor ou o procurador da República. Perfeito? Ótimo. Então, meus amigos, como ele não tem essa competência, ou melhor dizendo, essa atribuição de atuar em primeiro grau, ele vai designar um promotor para denunciar em seu nome, já que ele não tem essa atribuição. E uma vez denunciado o indivíduo, esse promotor sai de cena. Sai de cena. Sai de cena e nada impede que o promotor natural permaneça na sua atividade para a condução da ação penal. Clever, ele pode julgar, fazer uma alegação final de improcedência, ele já está pré-sugestionado. Tudo bem. Nesse caso, ele fala que permanece com a sua independência, com a sua convicção original e não atua no feito. E aí será designado um promotor para acompanhar a ação e decidir como ele quiser. Ele não vai pedir a condenação só porque o procurador-geral mandou denunciar. Ele poderá pedir a improcedência, porque ele tem a livre convicção. Deu para entender? O ato aí é só para denunciar. Porque aqui existe um primado maior da independência funcional. Tá legal? Perfeito? Ótimo. Agora, nós temos um outro exemplo também. Nós temos um exemplo do inquérito civil. Tem o inquérito policial? Tem o inquérito civil. O inquérito civil é o artigo 9º, parágrafo 4º. Então, vamos lá colocar na lousa. Deixa eu anotar aqui. No inquérito policial, como eu disse para vocês, nós temos o artigo 28 do CPP. No que diz respeito ao inquérito civil, nós temos aqui o artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7347/85, que fala a mesma coisa. Se o promotor arquivar o inquérito civil, o órgão colegiado deverá determinar o quê? Deverá determinar aí a designação de um outro promotor de justiça para promover a ação civil pública. Perfeito? Para a promoção da ação civil pública. Tá legal? Ótimo. Vimos aí os princípios institucionais
no que diz respeito ao Ministério Público. Agora chega o momento de virar matéria. Como assim virar matéria? Mais um tópico diferente. Vamos ao segundo tópico. Vamos ao regime jurídico do MP. Vamos lá, senhores. Regime jurídico do Ministério Público. E esse regime jurídico, eu trago aqui para vocês o artigo 127, o artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal. E aqui nós falamos na autonomia da instituição, na autonomia institucional. Você não entende, você não estudou aqui o princípio da unidade? Então, cada MP é autônomo. E dentro dessa autonomia institucional, nós temos três vértices que eu quero que você veja comigo. O primeiro é da autonomia funcional. O segundo é da autonomia administrativa. E o terceiro é da autonomia financeira. Financeira de cada MP, hein? De cada MP. De cada MP, tendo em vista o princípio da unidade. Tendo em vista o princípio da unidade em relação a cada MP. O princípio da unidade. Como assim, Clever? Olha só. Presta atenção. Diz o artigo 127, parágrafo 2º, diz o seguinte: ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público, de provas ou de provas e títulos, já falo nos requisitos de ingresso, inclusive da atividade jurídica, é muito controvertida, recentemente foi modificada uma decisão do CNMP, vou deixar você a par do que está acontecendo. A política remuneratória, os planos de carreira e a lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. Meninos, vamos aqui então verificar a autonomia funcional. Anota no seu caderno aí. A autonomia funcional. A autonomia funcional diz que a instituição não está subordinada a nenhum outro órgão, poder ou autoridade. Repito, o Ministério Público, cada Ministério Público, não está subordinado a nenhum órgão, nenhum outro órgão, inclusive a nenhum outro MP, inclusive a nenhum outro Ministério Público. Perfeito? Ótimo. Poder ou autoridade. Poder ou autoridade. Então não existe aqui subordinação do MP a nenhum outro órgão administrativo. Se você quiser anotar, eu coloco aqui, autonomia funcional. Autonomia funcional. A instituição não está subordinada a nenhum órgão, poder ou autoridade
pública. Perfeito? Essa é a autonomia funcional. Na autonomia administrativa. Na autonomia administrativa. Gente, olha aqui. Dá uma olhadinha aqui, presta atenção aqui, ó. Na autonomia funcional, existe a ideia de que o procurador-geral, cada procurador-geral, vai trabalhar e não admite que ninguém lhe dê ordens do ponto de vista se vai denunciar, se vai arquivar, o que vai fazer no processo, no inquérito. Ele é o rei da sua atividade, perfeito? E tem a fiscalização judicial, tem recurso, tem os mecanismos aptos a funcionarem no caso concreto. Agora, na autonomia administrativa, o procurador-geral vai fazer o quê? Vai propor a criação de promotorias especializadas. Promotoria de combate a acidente de trânsito. Promotoria de repressão ao crime organizado. Promotoria de combate à violência doméstica. Cada Ministério Público vai verificar o que é melhor para o desempenho de sua atividade. E a administração superior do SMP vai criar as promotorias, ótimo. Agora, não pode, por ingerência externa, um outro órgão chegar e dizer, não, você não vai criar nada. Quem manda aqui sou eu. Você, Ministério Público, fica na sua. Não, espera um pouquinho. Eu tenho duas autonomias. Primeiro, a funcional. Eu vou trabalhar e arquivar e denunciar para quem eu acho correto. Ótimo. Não está satisfeito? Recorre. E o judiciário vai resolver. Agora, tem uma autonomia no plano administrativo, que não é mais no resultado do meu inquérito, da minha ação. É no ponto de vista da criação de órgãos capazes de atender o meu objetivo. É a autonomia administrativa. E eu não posso receber ordens ou influência de terceiros que não estão na instituição e que não sabem como ela funciona para dizer, você vai criar ou não vai criar? Então, essa autonomia administrativa é a plena organização de sua estrutura. Sem ingerência externa. Então, vamos lá. Aqui na autonomia administrativa, é a plena organização, e estruturação administrativa. Da instituição. Sem ingerências externas. Sem ingerências externas. Tudo bem? Sem ingerências externas. Tá legal? Então nós temos aí também autonomia administrativa. Tá legal? Ótimo! Vamos seguir em frente? Vamos lá? Agora, nós temos a autonomia financeira. Lembra da nossa tabelinha aqui, ó? Autonomia. Agora, já vimos a funcional e a administrativa. Essa está vista e essa está vista. E essa autonomia financeira? Essa financeira não está no 127, parágrafo 2º. Ela está no artigo 127, parágrafo 3º da Constituição Federal. 127, parágrafo 3º da Constituição Federal. Olha, terceiro, e vou mais além. Terceiro, se você quiser ser mais preciso, eu vou colocar aqui, ó, 127, parágrafos
3º até o 6º da Constituição Federal. 3º até o 6º da Constituição Federal. E diz o seguinte, olha só, 3º, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Ou seja, olha aqui, por favor, autonomia financeira. O Ministério Público tem que se subsidiar? Tem que se administrar? Tem. Ótimo. Então ele precisa de dinheiro do orçamento para comprar suas coisas. Perfeito. Da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Do orçamento anual. Perfeito. Quanto que o Ministério Público pode tirar do orçamento anual da sua entidade federativa? União ou Estado-membro? Bom, depende quanto que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecer. Como assim LDO, Clévia? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é aquela lei que traça o plano plurianual orçamentário. O plano de 4 anos de governo. Assumiu o governador, ele vai administrar 4 anos? Ótimo. Nesses 4 anos, a ideia é arrecadar tanto e gastar tanto. Ótimo. Dentro desse tanto, cada ano, a gente vai estabelecer quanto que o Ministério Público vai poder gastar no orçamento. E aí isso vai ser discutido com a Assembleia Legislativa ou com o Congresso Nacional, dependendo do MP. Geralmente, vamos pegar um exemplo. Geralmente no Estado de São Paulo, o Ministério Público consome 2% do orçamento do Estado. 2%. Então, 2% do que arrecada é do MP. Já aconteceu do MP devolver esse dinheiro. Já aconteceu isso, né? Não gastou tanto, devolve. Mas é possível o procurador-geral debater com a Assembleia Legislativa a porcentagem do orçamento que ele quer para a sua instituição. De repente, nesse ano não vai gastar tanto, mas no outro não vai gastar mais, dependendo dos projetos que estão em andamento. E aí, essa discussão caberá ao procurador-geral junto com a Assembleia Legislativa. Agora, se for estabelecido 2% ou 1% do orçamento, esse dinheiro vai ser administrado com responsabilidade por quem? Pelo procurador-geral. E aí só vai caber a fiscalização do Tribunal de Contas em relação ao que ele gasta e ao que ele arrecada aí. Perfeito? Então, que fique bem claro, a proposta orçamentária será estabelecida pela lei orçamentária dentro do plano plurianual. Tá legal? Parágrafo 4º. Olha só. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação, a proposta orçamentária anual os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com o estipulado na forma do parágrafo 3º. Ou seja, se o Ministério Público não estabelecer uma proposta orçamentária, vai se adotar o quê? A proposta orçamentária igual à do ano anterior. Perfeito? Ótimo. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo procederá aos ajustes, ou seja, o Ministério Público não pode pedir mais do que aquela proposta orçamentária do plano plurianual delineada pelos 4 anos. Tá legal? Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na LDO, exceto se previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Ou seja, cada ano o Ministério Público tem a sua parcela de gasto. Ótimo. Está previsto na LDO? Tá. Não pode ultrapassar o que foi previsto no plano plurianual, na LDO.
Se houver a necessidade de se gastar mais, além do que foi estabelecido, inclusive na LDO, o Ministério Público vai ter que pedir o quê? Uma verba suplementar para o Poder Executivo. E aí vai da sensibilidade do administrador público de conceder ou não esse crédito suplementar ao MP para atender às suas necessidades. Tá legal? Então, nós temos aqui uma responsabilidade financeira no que tange à autonomia institucional do Ministério Público. Perfeito? Tá ótimo isso? Muito bom. Muito bem. Tá legal? Perfeito. Vamos agora, senhores. Vamos agora. Eu quero tratar com vocês sobre garantias e vedações aos membros do Ministério Público. Vamos lá? Próximo tópico. Vamos lá, meninos. Garantias e vedações e proibições ao membro do MP, ao membro do Ministério Público, que muitas vezes é um atrativo da carreira, né, que se tem aí sobre garantias e vedações. Vamos ficar aqui, é o seguinte, no artigo 128, parágrafo 5º da, por enquanto, Constituição Federal. Calma que eu já chego lá nas leis orgânicas, tá bom? São 5 aulas aí, nós estamos na nossa segunda aula, tá? Garantias e vedações. As garantias estão no inciso 1 e as vedações estão no inciso 2. Vamos lá? Verificar quais são as garantias e quais são as vedações. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, eu quero começar com vocês aqui sobre as vedações. Eu quero ficar primeiro do que não pode. Tá legal? Vamos à vedação? É a vedação que mais cai. Então vamos lá. Eu vou conversar com vocês sobre vedações. Vedações. Depois eu vou para as garantias. Vedações. Ô, turma, vedações. Está com a Constituição aberta? Vamos abrir a Constituição? Vedações, inciso 2. Inciso 2. Vamos tratar da letra A do inciso 2. A letra A fala do quê? O que não pode o MP, o membro do Ministério Público, receber a qualquer título, e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens, ou custas processuais. Tudo bem até aí? Tranquilo? Gente, membro do Ministério Público é advogado? Não, Cleber, não é advogado. Então ele pode receber honorários advocatícios? Não, não pode receber honorários advocatícios. Então o ônus da sucumbência em relação ao Ministério Público, ele não pode receber. Não. Se ele for vitorioso na ação, não pode o advogado vencido pagar honorários.
pagar honorários ao Ministério Público. Aliás, o advogado vencido pagar honorários. Muito menos o advogado vencedor obrigar, no caso do Ministério Público perder a ação, do Ministério Público pagar honorários advocatícios para ele. Ora, por quê? Porque o Ministério Público ele é imune à questão honorária advocatícia. Existe uma imunidade do ponto de vista constitucional. Se ele não pode receber, ele não pode pagar, porque ele não tem arrecadação deste valor, do ponto de vista sucumbencial, do ponto de vista processual. Aliás, é bom que se diga que o artigo 22, senhores, olha aqui, o artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil diz que honorários é direito autônomo de quem? Do advogado. E o MP não é advogado. Então, não pode de forma alguma receber esse tipo de emolumento. Tudo bem? Tá legal? Ótimo, muito bem. Muito bem. Segunda vedação? Vamos lá? A segunda vedação, você anotou isso? Vou dar mais uns segundinhos para você anotar aí o artigo 22 do Estatuto da OAB, dizendo que honorários é direito autônomo do advogado. Perfeito? Está inteirão aí? Beleza? Ótimo. Que bom. Muito bem. Perfeito? Ótimo. Agora, hein? Agora nós temos aqui, senhores, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui o seguinte. Olha só. Letra B. Vedações, letra B. Vedações, letra B de bola. E na letra B está escrito o quê? Exercer a advocacia. Exercer a advocacia. Meninos, precisa dizer alguma coisa isso aqui? É incompatível o exercício da advocacia e a função ministerial. Sim, é incompatível o exercício da advocacia e a função ministerial. Acontece, gente, olha aqui para mim. Vou contar uma história bem antiga para vocês. Antes da Constituição, sabia que antes da Constituição, alguns membros do Ministério Público podiam advogar? Eram advogados e membros dos Ministérios Públicos. Olha que loucura isso. Sobre esse assunto, eu tenho uns documentos aqui, uma resolução do CNMP. Olha só. É a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que eu vou ensinar para vocês já já, a resolução número 16 de 2007. Essa resolução falava o seguinte: olha, existia, senhores, uma lei que era a Lei 4081. Essa lei é lei complementar, lei complementar. O que dizia essa lei? Essa lei dizia que os membros do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do DF e territórios não podiam advogar. Isso aqui, gente, antes da Constituição. Isso aqui é norma constitucional.
Então, desde 81, os promotores dos estados do DF não podem advogar. Não. Mas nós temos aqui alguns membros, e mais um membro do Ministério Público Federal não era proibido por essa lei. Não. E aí surgiu um impasse. Olha, o impasse é aqui. Depois de 1988, quem ingressou no Ministério Público Federal não pode advogar. Não. Mas aquele que ingressou antes pode. Pode. Desde que não tenha conflito com a União, a advocacia dele. Conflito com a União. O que é extremamente controvertido isso. Eu prefiro dizer, senhores, que nesse caso, os ministérios públicos da União não poderiam e não podem advogar de forma alguma. Tudo bem? Então, mas nós temos essa resolução que permite que os membros públicos, os membros do Ministério Público da União podem advogar desde que tenham ingressado na carreira antes de 1988, e que, nos termos do ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 29, tenha feito a opção pelo regime anterior da Constituição. Aí poderiam advogar, mas desde que não contra a União. Isso é altamente controvertido, mas essa resolução está em vigor. Tudo bem? Senhores, eu vou dizer uma coisa para vocês. 99% da turma aí desconhece isso. Mas que isso é ato do MP, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso aí. Então eu vou repetir. Olha aqui para mim. Nós temos duas categorias de membros do MP. Os que entraram antes e depois de 88. Os anteriores a 88, dos estados e do DF, não podiam advogar. Não. Antes de 88, quem podia advogar era membro do Ministério Público Federal. E aí, essa resolução 16 do Conselho Nacional do Ministério Público permitiu que eles advogassem, ainda hoje. Mas, desde que tenham ingressado no MPF antes de 5 de outubro de 88 e fizeram a opção pelo regime constitucional da Constituição de 67. E aí esses podem advogar, desde que não seja advocacia contra a União. Senhores, eu creio que no Brasil hoje, eu não coloque na minha mão, nas duas mãos, a quantidade de membros do Ministério Público Federal que podem fazer isso. São pouquíssimos. Mas a resolução 16 do CNMP assim autoriza. Agora, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou a respeito. Me parece que se pronunciasse, essa resolução do CNMP cairia. Cairia para dizer, nenhum membro do MP pode advogar. E o direito adquirido daqueles ingressantes anteriormente à Constituição Federal. É incompatível o exercício da advocacia com o Ministério Público, mesmo porque advogado recebe honorários e promotor não pode receber. É igual água e óleo, não se misturam. Não é compatível o exercício das duas funções. Essa é a resposta mais coerente para o concurso público. Mas eu disse a historinha do negócio. Tá legal? Vamos seguir em frente? Vamos. Vamos para a letra C. Letra C.
Vedações, estamos lá. Vedações, letra C. O que fala, meus queridos juristas? A letra C, participar de sociedade comercial. Participar de sociedade comercial, vírgula, e nos termos da lei. Vixe, essa lei vai pegar. Dá para você falar já qual é a lei? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos lá. Artigo 44, pode conferir aí. Inciso 3 da Lei 8625/93. A lei que organiza o Ministério Público dos Estados, né? Que organiza os MPs estaduais, que nesse caso também se aplica ao Ministério Público da União, neste caso, nesta modalidade. E o que fala aqui? A regra é não. A regra, não. Exceto na qualidade de cotista ou acionista. Acionista. Dá para entender? Então, membro do Ministério Público não pode ser sócio-gerente. Sócio-gerente. Mas pode ser cotista ou acionista. Tá legal? Ótimo. Agora tem umas perguntas. Nós temos aí sociedades individuais no estudo do direito empresarial. Eu, como promotor, posso participar de uma sociedade individual? Não. Porque se eu participar de uma sociedade individual, quem vai ser o gerente? Eu mesmo. Gerente eu não posso ser. Então, sociedade individual você não pode. Direção, gerente, jamais. Sociedade civil. Eu posso participar do Rotary, do Lions Club? Eu posso participar. Mas desde que não haja conflito ético. Desde que não haja conflito ético em relação à sua atividade ministerial. Perfeito? A sua atividade ministerial. Por exemplo, Instituto Brasileiro do Direito do Consumidor. Tudo bem. Instituto Brasileiro do Direito Constitucional. Tudo bem. Instituto Brasileiro de Defesa dos Réus. Por ações promovidas pelo Ministério Público. Aí não pode, porque existe um conflito ético entre o objeto que patrocina a sociedade civil. Que fique bem claro a esse respeito. Tá legal? Agora, o membro do Ministério Público, ele pode participar da administração dos órgãos superiores da sua instituição. Ser diretor da escola do Ministério Público, perfeito? Isso pode, mas não pode o exercício de uma atividade estranha à instituição. Perfeito? Então, nessa segunda aula, está encerrando, nós paramos na letra C. Aí agora, aguarde aí para a nossa próxima aula. Vedações. Eu vou começar na terceira aula, na letra D. E na letra D está escrito: exercer, ainda que em disponibilidade, vírgula, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Salvo uma de magistério.
Tá legal? Então você não esquece isso aí. Para a nossa terceira aula, a gente continua daí. Essa vedação da letra D. Aí a gente vai caminhando, temos algumas aulas, e depois, encerrando a parte constitucional, a gente entra nas duas leis orgânicas, da União e dos MPs dos Estados. Tá legal? Muito obrigado. Até a nossa terceira aula. Tchau.